Por que devemos fazer o devocional? Além de tudo o que falamos, primeiro porque Jesus deixou-nos o exemplo. E levantando-se pela manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1,35. Jesus orava. Jesus separava um tempo para comunhão, um tempo de quietude, de solidão com a palavra e com o seu Pai que estava no céu. Ele não somente tinha sua hora quieta com Deus, mas aconselhou seus discípulos a fazerem o mesmo, conforme está lá em Marcos 6,6. Segundo, devemos fazer o devocional porque o nosso estilo de vida tem efeito direto sobre tudo que fazemos. Se vivemos de pão e tão somente para o pão, a nossa vida é fraca e um exemplo negativo. Porque, como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Sua vida não terá a autoridade que deve ser caracterizada ao homem de Deus. Não adianta, a pessoa que não tem comunhão com a palavra de Deus, que não tem devoção, o momento devocional com o Senhor através da oração, ela é uma pessoa que vai estar fraca espiritualmente. Nos fortalece espiritualmente caminhar no Senhor, com o Senhor, através da palavra e da oração. Terceiro, por que devemos fazer o devocional? Porque nós sabemos que a nossa vida espiritual depende da obediência à ordem de ler e meditar na Bíblia, bem como a comunhão com o Senhor e a oração são conduzidas pela palavra. Ninguém tem uma comunhão plena com o Senhor se não tiver a sua vida moldada pela palavra. Ninguém tem uma comunhão plena com o Senhor se não busca, se não é despertado, se não tem sede, desejo de falar com o Senhor em oração. Ou seja, a pessoa que não quer ouvir o Senhor através da palavra e não tem intimidade para falar com o Senhor através da oração, de maneira alguma vai estar fortalecido espiritualmente, porque essas são as ferramentas. Essas são as disciplinas espirituais a ser exercidas com o objetivo de um fortalecimento e crescimento espiritual. E nada melhor do que a hora devocional para aquietar o nosso coração diante do Senhor. O momento devocional é um momento que vai nos trazer segurança, vai nos trazer quietude, vai nos trazer bálsamo, vai nos trazer correção, ânimo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É nesses momentos que nós nos encontramos a sós com Deus, que Deus nos direciona diante do tempo que estamos vivendo, da circunstância que estamos vivendo. É um momento devocional de oração e de comunhão com a palavra que nos fortalece a vencer o dia mau. Ou seja, a nossa vida espiritual depende da obediência, de ler e meditar nas Escrituras, de orar sem cessar, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Algumas sugestões práticas de como fazer o nosso devocional. Primeiro passo, decida hoje obedecer a ordem de Deus de meditar, ler, examinar e orar. Decida agora onde e quando. Onde? Defina um lugar onde você possa ter alguns minutos a sós. Quando, que horários, que parte do dia, se é de dia, se é de noite, se é à tarde. E resolva agora onde será o seu encontro diário com Deus e que hora será. Talvez seja preciso levantar-se meia hora mais cedo, mas vale a pena pagar o preço. Uma expressão muito comum no nosso meio, né? Pagar o preço. É abrir mão de meia hora do nosso sono, acordando um pouco mais cedo e ser o Senhor o nosso pão, o nosso alimento no primeiro momento do dia. Terceiro, depois de orar, tome a Bíblia, escolha o texto, mais ou menos 10 versículos, e leia várias vezes a passagem escolhida, se possível em voz alta. Nessa leitura, procure as seguintes coisas no texto e anote: a divisão natural da passagem, dê um título para cada divisão que expresse o conteúdo, encontre a verdade central do texto, marque e memorize o verso-chave ou o que você acha
melhor, que te chama a atenção, aquele que salta os teus olhos naquela leitura. 5. Aplicação. A aplicação há de ser muito prática. É necessário então que você faça as seguintes perguntas ao texto para aplicar a sua vida no momento devocional. Quais são os ensinos desse texto que eu devo, para eu crer? Ou como isto mudará a minha vida? Qual o pecado indicado que eu devo evitar? Que ordem há nesse texto que eu devo obedecer? Está aqui uma promessa de Deus? Essa promessa é para mim nesse tempo? Essa promessa é geral? É específica? É condicional ou é incondicional? Que diferença ela faz para a minha vida? Essas e outras tantas perguntas nós devemos fazer e ser respondidas no nosso momento devocional para aplicação na nossa vida. E por fim, a conclusão. A hora devocional é vital no nosso desenvolvimento. Nós não podemos nos dar o luxo de viver sem esse tempo devocional. Devemos pedir força e orientação a Deus para que este hábito tão saudável seja formado na nossa vida. E lembrar que todo estudo bíblico ele deve nos levar para um contato direto com as Escrituras, de tal maneira que a nossa vida seja moldada pela palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude não só a desenvolver o hábito saudável, salutar de separar um tempo de dedicação à Tua palavra, à oração, ao a sós com Deus, mas Ele nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos leve a aplicar o fruto dessa meditação, o fruto desse momento devocional à nossa vida, né? Que sejamos moldados pela Sua palavra, em nome de Jesus.